Alô, som. Amém, queridos. Eu queria lembrar com os irmãos de uma verdade da nossa vida que Paulo diz que ele corria para um alvo e ele fala, não acho que eu alcancei, mas eu estou indo para lá. E quando a gente olha para a Bíblia e você começa a pensar algumas coisas, na verdade você começa a pensar algumas coisas porque você olha para a Bíblia. E ela vai confrontando você. Vai confrontando você. Eu tenho falado disso com os irmãos, vocês sabem disso. E eu espero que isso esteja acontecendo na sua vida. Você lê a Bíblia e ela quebrar você. Lê a Bíblia e ela confortar você. Lê a Bíblia e a Bíblia transformar a sua vida. O que eu quero falar com os irmãos é sobre algo que é tão fundamental da palavra de Deus para nós, que eu desejo de todo o meu coração que ouvindo essa palavra você não seja mais a mesma pessoa. Pelo menos não em objetivos ou em prática de vida. Por essa palavra que eu vou pregar para os irmãos, o campo é vasto, para que pudéssemos ver tudo o que precisaríamos ver. Mas eu quero ver hoje com os irmãos, talvez continuar a semana que vem, vendo sobre esse mesmo assunto. O que eu queria falar com os irmãos é sobre o Evangelho. E a palavra Evangelho significa uma boa notícia, né? Uma boas novas, uma palavra de ânimo, de esperança, de alegria. Mas por que o Evangelho é uma boa notícia? Por que é uma palavra de ânimo? Por que é uma palavra de esperança? Por que é tudo isso o Evangelho? Por que essa definição dessa palavra, que até nos define, evangélicos? Porque quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando, quando a gente fala de pregar o Evangelho é a notícia de salvação. Para te ajudar. Imagina que você está condenado. Consegue imaginar? Condenado. Você está numa cela fria, úmida, só sofrendo ali dentro. Solidão, angústia, fome, sede. Está ali sofrendo. E um dia alguém chega para você, lá na porta do seu cárcere, e fala assim, eu vim te trazer uma notícia. Alguém pagou o preço da sua liberdade. Você está livre. Imaginou? O Evangelho é essa notícia. Eu vim dizer que alguém morreu para libertar você. Eu vim até aqui, até o fundo, até a sua miséria, até a sua prisão, até o seu mais íntimo. Eu vim trazer uma notícia para você. Por isso que pregar o Evangelho é você ir, não àquilo que está por fora, mas ir àquilo que está dentro de cada um. O pecado, o vazio, o cárcere, a prisão do pecado, a condenação do inferno. E eu vim te trazer uma boa notícia. E é isso que Deus quer que eu e você façamos na nossa vida. E eu quero falar sobre o Evangelho baseado em um texto que se encontra em 2 Timóteo capítulo 2. Convido a igreja a abrir sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 2. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. Convido a igreja a se colocar em pé para que façamos essa leitura. 2 Timóteo capítulo 2, leremos do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, conforme meu Evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo,
A palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que Deus te abençoe nessa noite, querido. Que essa palavra que Deus vai trazer para você possa encher o seu coração. E que você possa ver o Evangelho nessa noite como uma responsabilidade, como algo que Deus deixou para você. Os irmãos podem sentar-se. Hoje nós vamos ver então o que é o Evangelho. O que é essa boa notícia? O que é isso que Deus mandou você pregar? Todo mundo acomodado? Tranquilo? O diabo não quer essa mensagem ouvida por vocês. Então toma cuidado, meu querido. Se aquieta. Agora não é hora de ficar se mexendo. Agora é hora de olhar, ouvir com atenção o que eu vou falar para vocês. Porque o que a gente vai ouvir é a essência da nossa vida. É a razão maior do nosso viver. Então, se tem alguma coisa que está te incomodando agora, põe ordem nisso. E não deixe que nada atrapalhe você. Obrigado, Rodrigo. Nada te atrapalhe. E nem desvie a sua atenção. Sem ficar mexendo em blusa, cabelo, sem ficar mexendo. E não é porque é um capricho meu não, meu querido. É porque agora é focado na palavra que eu vou trazer para você. Porque eu oro por isso, Deus tem colocado o seu Espírito Santo e a palavra do Senhor merece reverência total. Porque quando um começa a mexer no cabelo aqui, 10 perdem atenção. No mínimo umas 10 pessoas ficam olhando para aquela pessoa que está enrolando o cabelo, ou para outro que está se movendo, ou abrindo isso, ou abrindo aquilo. Agora, meu querido, em nome de Jesus, aquieta-te. Porque Deus vai falar. Amém? Que seja assim, não só a sua postura porque eu estou pedindo, mas que assim esteja o seu coração, porque Deus tem uma palavra para você nessa noite. E eu não posso começar a falar antes de que seu coração e sua mente, os seus olhos e seus ouvidos estejam voltados para mim e para a palavra que Deus vai trazer para você. Como eu estava dizendo, o que eu vou pregar nessa noite é a essência da sua vida. Esquece todo o resto, porque todo o resto faz parte da razão maior da sua vida, que é o Evangelho. Se tem uma das palavras mais importantes da vida cristã, é a palavra Evangelho. O Evangelho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser decorada. O Evangelho não é uma filosofia de vida ou um conjunto de normas morais estabelecidas por pessoas religiosas que decidiram viver isso porque interpretaram em um livro chamado Bíblia. Quem nós somos quando dizemos que somos evangélicos? O que é o Evangelho? O Evangelho, para começo, é uma pessoa. O Evangelho é um nome. O Evangelho se resume em um ser. E o nome desse ser é Jesus Cristo. Quando nós falamos de Evangelho, e por mais que eu tenha começado, e é verdade, o Evangelho é uma boa notícia de salvação, o Evangelho não é uma boa notícia de, nossa, cara, você foi agraciado. Você estava aí, agora você está liberto.
Roberto, nossa, olha a vida que foi conquistada para você. Meu, ser crente não é ser careta, ser crente não é ser triste. Eu quero mostrar para você que ser crente é se divertir, ser crente é poder fazer as coisas cair por terra, tudo isso. Porque nós não estamos comparando religião com outras e não devemos ou estamos tentando dizer para o mundo que nós somos tão legais quanto eles. Que ser jovem evangélico não significa ter outra vida, ou ser careta, ou isso. Significa sim, a gente não pode um monte de coisa. Porque Deus não quer na nossa vida. O mundo pode fazer um monte de coisa, nós não podemos, porque nós temos um Senhor. A mensagem do Evangelho é um nome, é uma pessoa. Nós vamos chegar até aquele lugar, vamos chegar para as pessoas para falar de alguém. Que Paulo fala nesses textos. Paulo diz, lembre-se de Jesus Cristo. E eu queria dizer para você, meu irmão, quanto na sua vida você se lembra de Jesus Cristo? Em outras palavras, vamos fazer o oposto? Não se esqueça de Jesus Cristo. E ele fala sobre essa pessoa. E ele fala lá que Jesus Cristo é um ser com a mesma pessoa divina e humano. Você tem noção que é isso? As pessoas não conhecem isso. Eu quero falar para vocês de uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus, o Deus homem. Deus homem? Por que Deus homem? Porque o próprio Deus se fez homem para morrer no seu lugar. Jesus, Deus, para morrer por você, tomou uma forma humana para poder morrer por você. Mas porque Ele é Deus, Ele tem vida em si mesmo e Ele ressuscitou por você. Eu vim para te falar de uma pessoa que se chama Jesus. O próprio Deus em forma humana, que morreu numa cruz em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia. Porque Ele é Deus e tem vida em si mesmo, e ninguém pode matar um Deus. A Bíblia diz que essa mensagem é loucura para os que estão sendo condenados, mas salvação para todo aquele que crê. Mas eu quero te falar mais sobre essa pessoa. Essa pessoa, ela não precisa ser só alguém definido. Essa pessoa, o Evangelho é uma pessoa que precisa ser crida. Como que? Como diz Paulo em Romanos 10, 9 e 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e por causa disso Paulo fala para Timóteo, da linhagem de Davi, por direito, rei dos judeus, e por ser rei dos judeus, perfeito Messias, o enviado de Deus a nós, o Deus homem, tanto o rei dos homens quanto o rei dos anjos, o primeiro que ressuscitou para a glória eterna, e a Bíblia diz que hoje ele está num trono, no centro do trono, e os anjos o adoram, o céu lhe serve. Eu estou falando para você de uma pessoa que você consegue entender, ela levantou, se tornou homem, morreu por você, voltou a viver, hoje é rei, e o que Deus quer de você? Que você creia nele como Senhor que Ele é, e ressurreto. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo. Eu tenho uma pergunta para você. É difícil saber disso que eu falei para você agora? É difícil falar isso para uma pessoa? Que Jesus Cristo, que o Evangelho é Deus que se tornou homem, veio à terra, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que Ele quer é que você creia nele e o sirva. Porque Ele está vivo. E Ele diz que Ele vai voltar. O Evangelho é uma pessoa. Pregar o Evangelho é falar de uma pessoa. Anunciar para as pessoas de uma pessoa. Segundo lugar, Evangelho, meu querido,
essa mensagem. Pequena, fácil de decorar, simples. Você não precisa ter muito estudo, talvez até nenhum, mas uma dedicação. A Bíblia diz que, em segundo lugar, o Evangelho, essa mensagem dessa pessoa, o Evangelho é uma pessoa, o que eu vou dizer agora para você, eu espero que enche seu coração de alegria. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Versículo 9. Pelo qual sofro e até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Você é limitado, o Evangelho transcende a sua limitação. Você é tímido, você é rico, conhece muitas pessoas, tem um nome a zelar, tem medo do que as pessoas possam pensar dessa mensagem? Quer dizer uma coisa para você, meu querido. Essa mensagem, Jesus, é poderosa. Paulo estava preso, escreve para Timóteo e fala, eu estou, mas a minha mensagem não. Eu não sei como que isso é para você, mas eu quero dizer para você o seguinte. Se essa mensagem estiver no seu coração, ela transcende de você. Vai além de você. Sabe o que Paulo diz em Romanos 1,16? Não me envergonho do Evangelho. Mas é preciso definir isso. Não me envergonho do Evangelho é a mesma coisa que dizer o quê? Não me envergonho de quem? De Jesus. Mas o que significa isso na prática? Eu não me envergonho de estar algemado e falar que eu estou algemado por causa de Jesus. Eu não me envergonho no meu emprego de falar de Jesus. Eu não me envergonho de uma fila de banco, de ir na feira, no supermercado, seja onde for falar de Jesus. Eu não me envergonho de estar o tempo todo pensando em Jesus. Eu não me envergonho de sofrer por Ele. Eu não me envergonho de nada. Eu não tenho vergonha de quem é o Senhor da minha vida. Por quê que eu não me envergonho do Evangelho? Porque não é só um bottom, não é uma religião, não é uma filosofia da qual eu me orgulho. Eu não tenho vergonha de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não tenho vergonha do que as pessoas vão pensar de mim, porque eu sei o que esse Evangelho é. É a única coisa que pode salvar a vida de alguém. Esse nome é tão poderoso que quando pessoas falam em nome de Jesus, demônios caem, pessoas são curadas, milagres acontecem. É o nome que está acima de todo nome, é o nome pelo qual eu oro, é o nome que eu amo, é o nome que eu sonho, é o nome que eu espero, é o nome por quem eu me arrependo, é o nome por quem eu vivo, é o cara, é Jesus, é o meu Deus, é o Senhor, é o Rei, eu não me envergonho. E eu preciso falar desse nome, por quê? Porque esse nome é o único que pode transformar o coração do outro. Eu não me envergonho do Evangelho, por quê? Porque ele é o poder para a salvação de todo que crê. Por isso que o meu colega de serviço vai me ouvir falar de Jesus o tempo todo. Por isso que meu colega de escola vai me ouvir falar de Jesus. Por isso que meus parentes podem até me chamar de chato, mas é de Cristo que eu vou falar, e é nele que eu vou pensar, e o foco é ele quando eu estiver com alguém que não é dele. Porque eu sei o que esse nome em meus lábios é o poder de Deus para a salvação. Não é encontro de casados que salva. Não é culto específico. Não é evento na igreja. É Jesus na sua boca. É Jesus no seu coração. É Jesus sendo pregado através da sua vida. Salva vidas. Salva pessoas. Salvação, meu querido. Salvação está em Jesus Cristo. E nenhum outro. Talvez eu fale semana que vem de novo, mas eu quero falar uma coisa para você. Semana passada, a missionária Cleide passou um vídeo de cristãos sendo mortos por causa do Evangelho, de Jesus. E ali estão eles, sendo espancados, e eles estão ali morrendo por causa de Jesus. Qual de nós imaginaria que um daqueles que
que estão revoltados, batendo naquele pastor, ou um daqueles que estão dando voadora naquele garoto que está tentando se levantar por causa de Cristo, quem diria que um daqueles pode se converter? Mas pode. O apóstolo Paulo matava crente, perseguia pessoas, arrastava pessoas pelos cabelos, dividia famílias. Quem imaginaria que aquele camarada pudesse se converter? Mas um dia ele encontrou o Evangelho. O Evangelho tocou nele. Se tornou o maior pregador do mundo. Do Evangelho. Você acha que aquela pessoa do seu serviço nunca vai se converter, né? Só porque ela fala de farra, de mulherada? Você acha que aquela pessoa nunca vai se converter porque ela é líder de alguma religião, seja ela qual for? Você acha que aquela pessoa nunca vai se converter porque, nossa, a família inteira dela é devota disso, daquilo, do sei que lá o quê? Ah, então começamos a dizer que o Evangelho é menos poderoso que alguém? E por isso nos calamos? Não. Eu não me vergonho do Evangelho porque o Evangelho é um nome, é uma pessoa. Em segundo lugar, o Evangelho é mais poderoso que qualquer coração, que qualquer religião, que qualquer hábito, que qualquer costume, que qualquer vingança, que qualquer sentimento. O meu Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo e Ele pode transformar qualquer pessoa. Amém? Não é verdade, gente? Você fala de Jesus para as pessoas? Em terceiro lugar, o Evangelho é específico em sua ação. Versículo 10, ele diz o seguinte: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação eterna, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A Bíblia diz que o Evangelho vai alcançar aqueles que foram eleitos por Deus, antes da criação do mundo. A Bíblia fala em Atos 13:48 o seguinte: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido designados para a vida eterna. 2 Pedro 2,9 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas tem um problema tudo isso. Eu acredito nisso. Não consigo olhar para a Bíblia e não ver eleição. Porque o homem não consegue por si só. O homem está morto em seus pecados e delitos. E aqui fala que Paulo suportava tudo aquilo por causa dos eleitos. O Evangelho deve ser pregado a todos, vai ter efeito específico sobre a vida dos eleitos. Agora, presta atenção no que eu vou falar para você aqui nessa noite, e presta bastante atenção. Que eu vou dizer uma coisa muito importante se você acredita na eleição. Eu quero falar com os irmãos que a eleição não implica em algumas coisas. Em primeiro lugar, a eleição não implica em preferência. Eu creio na doutrina da eleição. Eu nunca aceitaria Cristo se Cristo não tivesse me movido a Ele, agido em minha vida. Mas eu não posso escolher quem. Não posso ficar escolhendo cara, nível social, facilidade, preferência. Gosto de fulano, ciclano, só falta Jesus. Pregar o Evangelho é uma ordem, a gente vai ver isso. E Paulo fala em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do grego como do judeu, ou tanto do judeu como também do grego. Prego o Evangelho a quem quer que seja, porque Deus mandou eu pregar. Eu não posso ficar escolhendo. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, a quem Jesus tinha mandado ir lá na casa de Simão falar com esse homem chamado Saulo. Olha o que Ananias responde para Jesus: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Sentiu o drama?
Senhor, entendeu? Quem é esse camarada? É o cara que veio para prender o teu povo. Esse é o cara que arrasta pessoas, que persegue os teus eleitos, os teus salvos, os teus filhos. Olha a resposta de Jesus para Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, ponto de exclamação. Sabe aquela pessoa que você não quer falar de Jesus? Vá. Vai. Vai. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, pelo Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Continuação do texto diz que imediatamente escamas caíram dos seus olhos. E ele voltou a ver. Levantou, foi batizado e nunca mais foi a mesma pessoa. Ananias. É isso que Deus quer que nós sejamos. Vai. Aquela pessoa, Senhor. Já era. Vai. Ela é má. Vai. É ela. Prega para ela. Fala de mim para ela. Fala do meu nome. Porque eu escolhi essa pessoa. Então, meu querido, você não escolheria um perseguidor da igreja. E a gente não pode escolher a quem a gente prega o evangelho, porque Jesus diz de pregar o evangelho a toda criatura. Vai e pregue o evangelho. Segundo lugar, pregar o evangelho não implica negligência. Acreditar, na doutrina da eleição, não implica negligência. Tem quem faça e outra. Vão crer de qualquer jeito. Se a pessoa é eleita, ela vai crer mesmo. Agora, sabe o que Deus disse para o camarada que não multiplicou? Servo mau e infiel. Infiel ao ministério que Deus colocou nas suas mãos, a ordem que eu te dei de ir pregar o evangelho. A questão não é quantos eu consigo converter para Jesus, a questão não é a minha eloquência, a minha tática, a minha espiritualidade, a questão é que existe um poder na mensagem que eu prego. Existe um povo que Deus escolheu e esse povo precisa alcançar a salvação e eu preciso levar essa mensagem a eles. E eu vou fazer isso sem escolher pessoas e eu vou fazer isso porque Deus mandou. Então eu não posso deixar para outro fazer, porque Deus colocou você nessa vida, no lugar onde você está, e as pessoas que estão à sua volta não são acaso, meu irmão. Deus colocou você ali para fazer diferença. O encontro no mercado, na rua, no shopping, no banco. Uma pessoa que você viu, alguém, Deus está marcando encontro, fala de Jesus. Não perde oportunidade. Seja corajoso e audaz. Pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Fale de Cristo o tempo todo, sem escolher quem. Sem ser negligente. Em terceiro lugar, crer na doutrina da eleição não implica em mediocridade. Pronto, já falei. Já cheguei e falei, o negócio é o seguinte, viu? Jesus morreu por você. Jesus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quer aceitar, aceita. Não quer, tchau e bênção. Talvez você diga, para o meu amigo lá de serviço, eu já falei 2 vezes, a partir de agora deixa, eu não quero ser o chato, eu não quero importunar, na oportunidade certa vai acontecer. Olha o que diz um texto de Atos 19:8 diz o seguinte, e entrando na sinagoga, Paulo, falou ousadamente por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. O mesmo camarada que falou dos eleitos.
3 meses, todo sábado, indo na sinagoga, e a palavra disputando significa debatendo. E persuadindo, tinha no coração de Paulo um desejo de quebrar todas as barreiras que aquela pessoa colocava para entregar a sua vida a Cristo, para crer em Jesus. Se você olhar o capítulo 13 de Atos, do 16 a 47, o discurso longo que Paulo faz, tentando mostrar para eles quem é Jesus, o quanto eu e você nos esforçamos para mostrar para as pessoas quem Jesus Cristo é. E posso falar uma coisa para você? Há mais barreiras em nós do que nas pessoas que precisam ouvir de nós. Elas estão abertas, os campos estão brancos. O problema é que falta ceifeiros de Jesus. Falta ceifeiros. Falta as pessoas que creem no Evangelho. Falta as pessoas que acreditam no poder de Deus. Faltam as pessoas que vão ter força, garra, coragem, para no poder do Espírito Santo serem usadas por Deus para entrar nas casas, impor mãos, orar por pessoas, fazer cair escamas, debater com as pessoas, tentar persuadir, não desistir delas, pela insistência mostrá-las. A minha esposa, Kátia, foi para a igreja porque uma pessoa insistiu com ela. E ela falou, deixa eu ir para a igreja para ver se essa pessoa para de me encher as paciências. E naquele dia, ela entregou sua vida a Jesus e nunca mais saiu da igreja. Um chato. Uma pessoa inoportuna. Mas Deus tinha falado para essa pessoa, vai e liga, convida, fala, insiste, vai atrás. Por quê? Porque eu escolhi essa moça, ela é minha e ela vai servir a minha presença. E vai lá porque eu estou te mandando, pega esse telefone e liga para ela. Senhor, mas já falei 10 vezes, faz de novo, vai lá, não desiste. Por quê? Porque, meus queridos, Jesus, os discípulos, ele chamou vocês, são geração perversa. Porque imagina só, você sabe o que é o Evangelho, você sabe que nos seus lábios, na sua mente e coração tem um poder que pode transformar a vida do pior até o melhor da sociedade, que pode alcançar qualquer um e fazer uma pessoa se converter a Cristo. Você sabe disso. Então você precisa ir levando, por mais que as pessoas não queiram, você sabe o que você está dizendo para elas, ela precisa, embora talvez ela não saiba. Mas você sabe. Diz que o Senhor estava em um lugar e ele falou, nossa, eu estou atrasado, eu preciso correr e falar, para onde o senhor está indo? Ele falou, estou indo visitar minha esposa. No hospital, o que ela tem? Ela tem Alzheimer. E falaram para ele, nossa, em que estágio? Ela já não me reconhece mais, ela não lembra mais de ninguém. Aí a pessoa falou assim, então por que você está preocupado? Ela não vai lembrar de você mesmo? Ela não sabe quem você é. Ele falou, mas eu sei quem ela é. Talvez a pessoa te rejeite porque ela não sabe aquilo que você tem, mas você sabe o que você tem. Você sabe quem é Jesus. Você lembra como você não queria Cristo. Você lembra como você gostava de farra. Você lembra como você gostava do pecado. Você lembra como você vivia antes de Cristo. Você sabe o vazio que é, a solidão que é, a podridão que é, o buraco sem fim que é, a tristeza que é, a falta de paz que é viver sem Jesus. Eu sei. Então eu não posso desistir. Porque ela está me chamando de chato, mas um dia ela vai me agradecer, se Deus assim quiser. Então eu prego o Evangelho. Há tempo e fora de tempo. E ainda que para isso eu venha ser chamado de chato. Então não é só, já falei, preguei e pronto. É uma força, um amor, um investimento, a oração em prol de tudo isso. Em outras palavras, meu querido, pregar o Evangelho é fruto de temor a Deus. Eu prego porque Deus mandou. Aquela pessoa que está do meu lado e eu não quis pregar porque ela está fedendo, ou porque dizem que ela é uma má pessoa, ou porque ela é traficante, ou porque ela é da pior espécie, ou porque ela é isso, ou ela é aquilo. Deus mandou eu ir até ela, então eu vou ter que ir e falar, olha, eu quero falar uma coisa para você. Por mais que quem está pregando essa mensagem para você, eu estou pregando porque Deus está mandando. Porque o que Deus me incomodou essa semana, e eu estou feliz demais e triste demais. Feliz porque
Eu estou numa fase da minha vida de estar andando para a rua e só começa a passar, meu Deus, essas pessoas não têm o Senhor, o que eu faço? Senhor, não tenho o Senhor, o que eu faço, Jesus? Eu vou num lugar e ali vai, e aquela pessoa que está andando comigo, mandei lavar o carro, e o cara me levou até a igreja, aquela pessoa está do meu lado, ela não tem Cristo, Deus, o que eu faço? Me dá, Senhor, a palavra, e aquilo incomodando, e Deus ali e tal, e eu desci e falei, Deus, como que eu faço? E eu peguei um presente diário e eu comecei a falar de Jesus, e ele falou, eu não tenho religião nenhuma. Eu falei, mas eu quero falar uma coisa para você. Deus não é um conceito, Deus é uma pessoa e Ele te ama, viu? Ah, não, eu sei, obrigado. Falei, leia esse livro, está fazendo diferença na minha vida, vai fazer na sua também. Não, obrigado, tal. E aí você começa a convidar um aqui, você começa a falar para outro, e você começa, e é isso que Deus quer de você. O Evangelho em você, o Evangelho é vivo em mim. Não é um conceito que eu tenho. O Evangelho não é a minha religião. E pregar o Evangelho porque eu sei que Jesus vai me cobrar daquele camarada que sentou do meu lado e eu não falei nada para ele. Ele não cobra resultados. Ele cobra obediência e fidelidade. Eu mandei você falar. Pergunta é: como que eu conseguia antes ficar sentado do lado de alguém que não tem Cristo e não me incomodar? Eu explico para os irmãos. Porque eu não conseguia enxergar com os olhos do Espírito Santo aquela pessoa. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava me servindo. Mas eu tenho que servir a ela. Você que tem funcionário, você é servo deles. Nós somos servos desse mundo, a luz, o sal do mundo. A gente é tudo isso. Eu preciso servir essas pessoas. Estão do meu lado. Não é só um contador, um médico, um advogado, um gari. Não é só um cobrador de ônibus. Não é só uma pessoa aleatória que está do meu lado. Não existe isso. O que existe são pessoas que se levantam e falam, Deus, eis-me aqui. Deus move pessoas. Pregar o Evangelho é fruto de amor pelos perdidos. Eu tenho que amar aquela pessoa. Eu não posso só abusar dela ou usá-la. Ela não é só a pessoa que lava o meu carro. Ela é uma pessoa que está num calabouço e eu preciso ter a vida dela e falar de Cristo para ela. E ele falou o seguinte para mim. Pô, rapaz, eu não tenho religião nenhuma. Mas vou falar uma coisa para você. Tinha um carinha que trabalhava comigo, tem um carinha que trabalha comigo, e ele não era muito flor que se cheirasse. Mas um dia esse rapaz apareceu com a Bíblia. E você sabe que daquele dia que ele apareceu com a Bíblia, ele só lê Bíblia e só fala de Jesus o tempo todo? Eu falei, amém. Ele falou, rapaz, você sabe que a vida dele não é mais a mesma depois disso. Eu falei, porque ele está vivendo com Jesus. Jesus transformou a vida dele. Olha, gente. Ele lembrou de uma pessoa que vive para Cristo. E fala de Cristo o tempo todo. E que Deus mudou a vida dele. Pregar o Evangelho é fruto de avivamento. É o Espírito Santo que faz fluir. E eu quero terminar essa mensagem hoje por aqui. Falando disso. E Jesus diz o seguinte. Em João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que mais tarde receberiam os que nele crescem. Você sabe que ele é um texto desse? Para vir pregar para vocês isso? Fala sério. Cremos em Cristo, como diz as Escrituras? Está fluindo de nós?
incomoda, você sente fluir de você, o Espírito Santo. O que a gente está fazendo nessa vida? A gente precisa do Espírito Santo na vida da gente. Eu estou feliz demais. Porque faz dias que eu acordo e eu tenho clamado a Deus pelo Espírito Santo. E quanto mais eu clamo a Deus pelo Espírito Santo, mais vontade de falar de Jesus. Mais incômodo quanto aos perdidos. Pergunta que eu tenho para a minha vida é: flui rios de água viva de mim? Flui rios de água viva de você? Seja bem honesto com você mesmo. Está fluindo? Pensa na metáfora. Pensa nela. Do seu interior fluirão rios. Está fluindo rios de você. Imagina essa igreja espalhada por Mogi Guaçu, fluindo rios de água viva. Como aconteceria isso na prática, pastor? Falar de Cristo. Louvar Cristo. Viver por Cristo. Flui. Eu posso estar preso, mas de mim está fluindo um rio que vai além das grades, que vai além da mesa do meu escritório, que vai além da minha casa, que vai além de tudo. Eu quero terminar com isso. Porque, meu querido, Jesus está voltando. É agora a hora. Não espere mais um segundo para correr para o trono de Deus. Não espere mais um segundo para entrar naquele quarto, fechar aquela porta, dobrar os joelhos e falar: cadê os rios de vida em mim, Senhor? Onde estão esses rios de vida em mim? Eu passo o dia inteiro e eu não penso em Ti. Eu não penso nos perdidos, eu estou acostumado a trabalhar do lado da Maria, do João, do ciclano, fulano, e eu não sinto nada, eu não falo do Senhor, não sai nada de mim. Onde está, meu irmão, os rios de água viva em você? A primeira pergunta que eu fiz no início desse culto é: você crê em Deus? E vocês disseram amém. E a Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele estava se referindo ao Espírito Santo. Eu quero terminar com uma notícia boa. Eu quero terminar com um versículo que Deus me trouxe essa semana inteira. E que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Feliz porque Deus me deu essa palavra. Triste pelo quão negligente e estúpido eu sou. Deus disse para mim assim: filho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Cada dia que eu deixo de fazer isso, eu estou deixando de receber recompensa. Sabe por quê? Porque a recompensa da igreja é roupa nova, bens novos, sonhos concretizados, cura. É isso que você quer? Terminar a faculdade? Ter uma profissão? Criar os meus filhos? O que você quer na sua vida? Pensa bem. Porque
Porque existe uma palavra chamada evangelho. Esse evangelho é um nome, esse evangelho tem poder e tem um povo a ser alcançado. E Deus falou que esse povo vai ser alcançado através de nós. Não nós que estamos dentro de uma igreja. Não nós que nos intitulamos evangélicos. Não nós que fazemos parte de uma religião filosófica, teológica. Eu digo nós, os que cremos em Cristo Jesus. Porque de nós fluirão rios de água viva. E quem tiver sede vai poder se saciar naquilo que Deus vai levar as pessoas através de nós. Então creia no poder do Evangelho e fale desse nome, Jesus Cristo.